Queridos irmãos, Deus tem sido adorado e engrandecido nessa noite entre nós. E com igual zelo, vamos também engrandecer a palavra de Deus nessa hora, abrindo nossos corações para que esse Deus a quem nós estamos adorando fale conosco através da sua palavra, apesar do vaso de barro. Abra a sua Bíblia, meu querido, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versos 5 a 9. Efésios 6, 5 a 9. A palavra do Senhor nos diz: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como nosso, ou como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Oremos. Senhor, nós nos sentimos na noite de hoje alimentados, fortalecidos com a presença do Senhor, no culto que nós estamos oferecendo em serviço à Tua glória e ao Teu louvor. E sabemos que, conforme o Senhor mesmo prometeu, o Senhor fala com a igreja, o Senhor fala com o crente, através da palavra, sob ministração do Espírito Santo do Senhor. E esta oração é para deixar explícito para nós mesmos diante do Senhor que somos totalmente dependentes agora desta ação do Espírito Santo, para que a palavra chegue com clareza e com impacto na nossa vida, no nosso coração. Ouve-nos, ó Deus, e atende-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto nos dias em que vivemos que as relações trabalhistas estão bastante complicadas. Os irmãos aqui têm seu ambiente de trabalho e nesse momento em que eu faço essa colocação, você já deve ter começado a lembrar de algumas coisas que estão acontecendo no seu ambiente profissional que não lhe agradam muito. Talvez você seja um dos que tem um trabalho frustrante. Amanhã é segunda-feira. E é com pesar que você já começa a ver as horas passando, o domingo terminando, amanhã, segunda-feira, você vai estar lá de novo, naquele trabalho que talvez você não tenha muito prazer em estar ali trabalhando. Talvez você seja um daqueles que tem um chefe totalmente injusto, incapaz, desleal. É uma pessoa que é nociva para a equipe que ele chefia e você é uma das pessoas prejudicadas pelo seu chefe. Ou então, talvez seja o caso de você não estar satisfeito com o seu salário, porque o salário dura menos do que um mês. E você acha que o seu salário não é justo. Então, financeiramente também você não está lá muito satisfeito. Acho que se a gente fizesse uma enquete agora, talvez ia dar a grande maioria aqui achando que podia ganhar um pouco mais. Não é verdade? Talvez seja o caso de você ter colegas insuportáveis no seu ambiente de trabalho. Isso também traz essa carga negativa para a sua segunda-feira. Agora, quem sabe, por outro lado, você já está num cargo de chefia, de gerência, ou é o proprietário da empresa, e você tenha funcionários na sua empresa que são atrevidos, incompetentes, que querem ganhar o máximo com o mínimo de esforço, não tem nenhum compromisso com a empresa ou com a equipe que você está chefiando.
E podemos, quem sabe, perceber, ao lembrar dos ambientes profissionais onde os irmãos trabalham, que falta entusiasmo para muitos que estão trabalhando. Estão indo porque tem que ir, porque não tem outra alternativa, mas falta motivação. Irmãos, isto que nós estamos aqui pensando juntos é o reflexo de uma mentalidade, de uma forma de ver a vida e de viver a vida que impregnou a nossa sociedade. A gente já falou tanto nisso aqui, já temos aí talvez uns 10 anos que a gente tem batido nessa tecla do púlpito, na escola dominical da nossa igreja, os pastores da igreja, nós temos falado e alertado a igreja sobre os efeitos danosos da mentalidade pós-moderna em que nós vivemos. Essa mentalidade que resolveu abandonar todos os valores absolutos, qualquer padrão de referência antiga que já existiu, essa forma de ver a vida descartou, e ao fazer isso, descartou também os valores judaico-cristãos que estão na Bíblia Sagrada e que ajudaram a erguer a sociedade ocidental. No momento em que isso aconteceu, Deus foi tirado de cena por essas pessoas, os valores bíblicos foram abandonados, as consequências seguintes foram uma falta de total significado na vida, uma falta de total sentido no trabalho, inclusive. O trabalho perdeu sua razão de ser, o trabalho perdeu o seu encanto, e por isso nós vamos ouvir cada vez mais expressões como uma sociedade pós-cristã. O Brasil ainda não chegou nesse ponto, mas está a caminho de se tornar uma sociedade pós-cristã, a não ser que Deus tenha misericórdia de nós. E o que é isso? Os valores cristãos são abandonados. E uma sociedade pós-vocacional, que já não liga mais para esse negócio de vocação quando se trata de trabalho. O que manda agora é o prazer que você pode amealhar com os recursos do trabalho, e olhe lá. Algumas das consequências dessa maneira de ver a vida e dessa mentalidade que refletem no ambiente profissional é a total abominação quanto à hierarquia. A hierarquia hoje em dia é uma palavra maldita. E as pessoas esquecem que na Trindade, eternamente, sempre houve hierarquia. Que a hierarquia é reflexo da criação deste mundo por este Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, igual em dignidade, mas com funções hierárquicas diferentes. E ele projetou isso na constituição da sociedade, nas relações familiares, nas relações civis e, portanto, no ambiente de trabalho também. Essa aversão à hierarquia tem comprometido o ambiente profissional. Abomina-se a hierarquia e valoriza-se a anarquia e a rebeldia. O bonito é ser rebelde, o bonito é enfrentar quem está numa posição de autoridade. E o que se perdeu também com todo esse processo foi a transcendência da vocação, a nobreza do trabalho. Foram coisas que foram se perdendo. Aquele trabalho que era feito para a glória de Deus, isso já não existe em muitos lares e em muitos trabalhadores. E com isso, e em desdobramento, o amor e o respeito pelas pessoas vai se esfriando e vai desaparecendo das relações trabalhistas. Meus irmãos, hoje, na reflexão dessa noite, no texto que nós temos diante de nós, nós somos alertados pela palavra de Deus que é hora de nós andarmos de modo digno da nossa vocação, nas nossas relações de trabalho. É hora de nós fazermos como família de Deus no que diz respeito ao nosso trabalho. E nós queremos, à luz desse texto, meus irmãos, refletir sobre a ideia de que o trabalho é uma arena pública de testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Assim nós devemos enfrentar o nosso trabalho. E antes que você pense em ficar evangelizando os seus colegas e parar de trabalhar para fazer isso, não é disso que nós estamos falando, não é desse testemunho que nós estamos falando. Embora em algum momento você possa até ter oportunidade na hora certa de fazer isso. Mas o nosso ambiente de trabalho é uma arena pública de testemunho da fé que nós temos em Jesus. Nós chegamos a esse capítulo e a esses versículos de hoje, depois de um ano de percorrermos a carta de Efésios. Amanhã faz um ano, exatamente, nós estamos comemorando o aniversário da série de Efésios. Parabéns para você e para a igreja, tá? Por ter perseverado
na atenção, na dedicação do estudo da Palavra de Deus, por ter encorajado seus pastores. Nós recebemos vários encorajamentos para continuarmos fazendo séries bíblicas e já temos mais 2 engatilhadas aí para esse ano, a propósito do tema desse ano na nossa igreja. Mas nós chegamos aqui e fizemos esse estudo porque entendemos que a carta aos Efésios é uma carta muito importante para nos ajudar a aferir a nossa identidade como crentes e como igreja cristã, como comunidade cristã, dados os desafios que a igreja evangélica tem enfrentado no nosso país, da perda da identidade como igreja protestante. Nós ouvimos esse belíssimo hino, que é um marco do protestantismo, da reforma protestante, mas hoje já nem se usa mais o termo protestante, porque o protestante parou de protestar, ele aderiu aos valores da nossa sociedade. Ele não tem mais senso crítico para perceber quando a palavra está sendo desonrada ou não. E aí virou crente, virou evangélico, né? Desgastou e abandonou-se o termo protestante. Por isso, a carta aos Efésios foi tão importante nesse ano que passou, porque nós pensamos juntos e repensamos o que é ser um discípulo de Jesus e o que é ser uma igreja de Jesus. E na parte prática da carta, dos capítulos 4 a 6, nós estamos percorrendo o caminho da nova vida em Cristo, como ele deve ser trilhado, através de 6 passos, ou por meio de 6 passos que nós devemos dar. E nós já demos o passo lá do andar em unidade, lá atrás, no capítulo 4, andar em pureza, andar em amor, andar como filho da luz, andar prudentemente ou em sabedoria, e agora nós estamos na seção que fala de nós andarmos em harmonia. E na caminhada da harmonia que o Filho de Deus, a nova criatura, deve trilhar, nós já passamos pela harmonia nos diversos relacionamentos humanos, como o lar, os cônjuges, os pais, os filhos, e hoje nós chegamos então ao ensino bíblico sobre harmonia nos relacionamentos profissionais no trabalho. Na semana que vem, ou nas próximas pregações, nós falaremos da harmonia no campo da batalha espiritual, quando então faremos a conclusão daqui a algumas semanas. O trabalho, meus irmãos, é uma arena pública de testemunho da fé que temos em Jesus. Como ser uma testemunha fiel de Jesus no trabalho? É disso que trata essa passagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, uma forma de testemunho bíblica que aqui está sendo apresentada para nós é que, se queremos realmente validar este ensino bíblico, nós precisamos fazer isso prestando um serviço de qualidade. A preocupação do apóstolo Paulo é com esta questão, do trabalhar com qualidade. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Há um dado exegético que é importante a gente trazer aqui para os irmãos e lembrar, eu sei que os irmãos já ouviram falar isso outras vezes. Servos e senhores. A palavra servos aqui, na língua original, é a palavra doulos. Portanto, não é uma referência aqui a um trabalhador assalariado. Doulos é a palavra grega que descreve aquele que é um escravo. Ele nasceu escravo e vai morrer escravo. Ou ele foi adquirido ou tornado escravo quando o povo dele, o país dele perdeu uma batalha, ele se tornou um prisioneiro de guerra e ele então agora foi vendido como escravo. Isso é muito importante na compreensão dessa passagem. O segundo termo importante é a palavra Senhor. Senhor aqui é Kyrios. E a palavra grega Kyrios não usa a palavra Senhor apenas como uma forma de tratamento respeitoso, mas é o termo que descreve o proprietário de escravos. Então essas duas palavras vêm nos lembrar que Paulo está falando do que ele está falando aqui num regime, numa sociedade escravocrata, e não num regime de CLT, né? De trabalhador autônomo, de carteira assinada. E nós temos a informação de que em Roma havia 60 milhões de escravos. A relação, a ocorrência de escravos, ela era disseminada na sociedade. Tanto é que Paulo está tratando dessa questão de escravidão no contexto familiar. Ele está falando, olha, maridos, esposas, filhos,
chefes da casa e seus escravos. Ele não está falando de uma fábrica onde tem um monte de escravos trabalhando. Ele está falando de uma casa onde há escravos servindo a família e que tem um senhor ali que tem sobre ele, como era costume, direito de vida e de morte. Eles eram tratados, recebiam um tratamento muito cruel. Eram presos, eram torturados, os escravos, eles eram entregues aos animais nas arenas, eles eram também crucificados, e por isso não era raro acontecerem fugas dos escravos e até mesmo a prática do suicídio como algo recorrente por causa desse tratamento tão cruel e do desprestígio que a atividade do escravo tinha. Quando Jesus estava reunido para a última ceia, lembram do problema lá que aconteceu? Ninguém quis lavar o pé de ninguém, porque esse trabalho de lavar pé sujo era do escravo mais desprezível da família. E eles não queriam se dobrar a esse ponto. Nenhum dos discípulos quis fazer isso. E Jesus foi lá, então, pegou a toalha e lavou os nossos pés. Com tudo isso, meus irmãos, e com todo esse cenário, a má vontade do escravo era enorme. Ele trabalhava na base do chicote. Ele foi tirado da casa dele se ele veio de um outro país, ele foi maltratado a vida inteira, então o ambiente era péssimo, e o serviço, consequentemente, era de péssima qualidade, porque era um serviço conseguido nessa base da violência. E é surpreendente, meus irmãos, que o apóstolo Paulo se dirija aos escravos na sua carta, porque escravo mal era considerado gente. Aristóteles, por exemplo, ele dizia que um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Só muda mesmo o fato de um ser animado e o outro ser inanimado. Mas é uma ferramenta, ou no máximo, é uma espécie de propriedade que tem alma. Já melhorou um pouquinho, né? Mas continua ainda colocando o ser humano, o escravo, abaixo da condição, um cidadão de segunda categoria. E Paulo escreve aos escravos convertidos, cristãos convertidos. Então veja a beleza do Evangelho de Jesus, que infelizmente nós é que muitas vezes maculamos essa beleza. Na mesa do Senhor, na igreja para a qual Paulo escreve em Éfeso, comiam escravos e comiam senhores. E isso não era usual de forma alguma naquela sociedade. Lugar de escravo é na senzala. No meio do povo de Deus não há livre, não há escravo, não há homem, não há mulher, não há gente de maior ou menor condição social, cultural. Nós somos um em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso, meus irmãos. E Paulo, então, retomando a questão do trabalho, ele diz para o escravo que mesmo que ele seja um escravo, ele deve trabalhar bem, deve trabalhar com excelência. E aqui as expressões que ele usa para descrever isso, se você tiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 5, ele fala de obediência, do escravo, que o escravo deve obedecer ao seu senhor, e fazer isso com temor, com tremor, com sinceridade de coração. Paulo está pedindo demais, vocês não acham, não? É muito, não é não? Pedir para um escravo ficar de boa, né, como o Zé Inácio gosta de falar, né, ficar tranquilo e ele fazer um serviço com alegria, com coração leve, com coração feliz, porque para aquele senhor que já o chicoteou, que já o torturou, quem sabe o que fez com a sua filha, com a sua esposa, coisas terríveis acontecem, e o crente se converte a um escravo e agora ele tem que ir lá, segundo a vontade de Deus, e fazer um trabalho de coração, e não apenas de aparência. E esse trabalho deve ser feito com integridade. Paulo diz no versículo 6, que não deve ser só quando tiver um capataz vigiando. Mesmo que não tenha ninguém vigiando, o escravo, mesmo sendo escravo, deve fazer o trabalho com a melhor qualidade, independente de vigilância. No verso 7, ele diz que o trabalho deve ser feito com boa vontade, e no verso 8 ele deixa implícito que deve ser um bom serviço, porque ele fala de fazer uma coisa boa. Quem fizer uma coisa boa tem uma recompensa reservada para ele, é o que o apóstolo diz. Portanto, meus irmãos, o testemunho esperado do escravo é que ele trabalhe bem. Se cristãos escravos
numa sociedade injusta e cruel como essa que nós estamos lembrando aqui, deveriam trabalhar bem, com excelência? Por que nós, que temos uma exigência muito menor sobre nós, uma sociedade com liberdades civis, com direitos humanos assegurados, por que nós deveríamos, como crentes, novas criaturas, sermos maus profissionais, sermos pessoas displicentes, negligentes no nosso ambiente de trabalho? Por que nós deveríamos aderir a uma mentalidade muito comum em alguns setores da nossa sociedade, que esperam trabalhar pouco, ganhar muito, né? E tirar o máximo que puder tirar dali em seu próprio benefício, e não importa se o outro está sendo bem servido ou não. Percebem, meus irmãos, que se nós estamos em Cristo, nós temos uma grande responsabilidade na área profissional, e algo que não pode também deixar de ser observado, principalmente se o nosso chefe for um cristão, porque estes conceitos aqui, eles se aplicam primariamente a cristãos com cristãos, um dono de escravo cristão com um senhor, com um escravo cristão. Mas nós podemos com tranquilidade estender isso também às relações de um ser cristão e o outro não ser cristão. Esse era, meus irmãos, o código cristão para a vida no lar cristão, onde havia escravos. E por extensão, esse código deve ser observado no nosso atual mercado de trabalho. Mas há um segundo testemunho que pode ser dado, uma segunda maneira de nós bem testemunharmos na arena pública do ambiente profissional. Além de nós prestarmos um serviço de qualidade, exercermos, e faremos isso, exercendo uma autoridade respeitosa, quando estivermos numa posição de chefia ou de autoridade. O verso 9 nos diz: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. É interessante nós notarmos aqui o que Paulo diz, que quando se trata do Senhor não muda o padrão, não muda o princípio regulador. E vós, senhores, de igual modo procedei com os seus escravos. O princípio geral que está sendo ensinado aqui para os escravos, ele se repete aqui para o Senhor. Se você é uma nova criatura, você tem o dever de ser uma boa testemunha deste evangelho, seja como escravo ou seja como um chefe. São princípios similares. É interessante, meus irmãos, quando a Confissão de Fé de Westminster estabelece como devem ser os nossos padrões relacionais. Às vezes a gente pensa na Confissão de Fé como sendo um livro assim, muito complexo, muito hermético, fechado, né? Mas ele é extremamente prático. É boa doutrina aplicada com possibilidade de aplicação muito próxima da nossa vida. Veja o que diz no capítulo da comunhão dos santos, já que nós estamos falando aqui do relacionamento entre senhores e escravos num contexto de cristãos. A confissão diz, no capítulo 26, os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão. Se professamos a fé em Jesus, é nosso dever preservar uma santa comunhão entre nós. E o parágrafo termina dizendo: esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor. A todos aqueles, se é empregado, se é o chefe, não importa, em qualquer lugar, nós devemos estender esta santa comunhão e esta santa sociedade. Então o apóstolo Paulo diz: basta de ameaças, basta de maus tratos, basta de desrespeito, basta de humilhação à dignidade do ser humano. Não é porque é um escravo e você é um dono de escravos que você está autorizado como um servo de Deus a fazer isso. Paulo está repreendendo os donos de escravos, os senhores de escravos. E é interessante que quando Paulo pensa em propor esse fim, em desafiá-los a esse fim da tirania e a quebrar essa dinâmica maligna da escravidão, ele, em outra ocasião, ele escreve, na verdade, na mesma ocasião, a carta aos Efésios vai acompanhada com a carta de aos Colossos e com a carta de Filemon. E na carta de Filemon, Paulo está escrevendo para Filemon, que é um senhor de escravos, a respeito de um escravo chamado Onésimo. E ele diz então, ele mostra então que tipo de relacionamento que ele espera na volta de Onésimo, o escravo fugitivo,
Eu disse que os escravos fugiam, esse escravo fugiu, foi preso, e agora ele está sendo mandado de volta para o seu dono, e ele foi colega de prisão do apóstolo Paulo. Então Paulo diz assim para Filemão, no capítulo único lá de Filemão: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Filemão, eu prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, eu solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei em algemas. Ele antes te foi inútil, porém atualmente é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Agora vem o pedido do apóstolo Paulo, muito tocante. Não, eu espero que você o receba para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, meu irmão caríssimo. Perdão, gente, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Esse é o padrão que o Evangelho introduziu nas relações entre senhores e escravos. E o Evangelho, portanto, meus irmãos, ele começou a quebrar o jugo da escravidão na sociedade de então. E veja como o Evangelho se propõe. O Evangelho se propõe a fazer isso não através de um projeto político, não através de uma campanha política, de elaboração de leis, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Primeiro Paulo diz, muda o seu coração, muda as suas atitudes em relação aos seus escravos, e isso vai se espalhar junto com o Evangelho, e daqui a pouco a escravidão não vai se sustentar mais entre nós. Claro que haverá um momento para a proposição e aprovação de leis, mas aqueles que vão propor as leis serão aqueles que já tiveram seus corações tocados. Meus irmãos, se um dono de escravos, o princípio aqui é esse, deve se limitar no uso da sua autoridade, do seu poder de vida e de morte que ele tem sobre o seu escravo, muito mais o chefe cristão não pode exacerbar a sua autoridade em prejuízo e humilhando os seus empregados, os seus funcionários, aqueles que trabalham na sua equipe ou na sua empresa. E se são irmãos em Cristo, como eu disse lá, muito maior cuidado nós devemos ter na forma de tratar os empregados que temos. Esse, meus irmãos, era o novo código cristão para a vida no lar cristão onde havia escravos. E por extensão nós podemos aplicá-lo no nosso atual mercado de trabalho. E eu quero concluir, meus irmãos, com uma terceira forma de testemunho, a mais importante, e a gente deixou para o final por isso, porque as duas primeiras dependem dessa terceira. Prestar um serviço de qualidade ou exercer uma autoridade respeitosa sobre os seus funcionários depende de você dar esse testemunho aqui, que é perceber a transcendência do trabalho. Parece algo até contraditório dizer isso, mas há uma transcendência trabalhista que nós precisamos ter discernimento, e ao ter esse discernimento, nós já estaremos testemunhando. Todos os versículos falam dessa transcendência trabalhista. Quando Paulo diz, por exemplo, no verso 5, que aquilo que ele estava propondo em termos de excelência no trabalho deveria ser feito como a Cristo. No verso 6, faça trabalho na sua empresa, você seja um escravo aí, como servos de Cristo. No verso 6 ainda, fazendo de coração a vontade de Deus. No verso 7, como ao Senhor. No verso 8, você receberá do Senhor. Em todos esses versículos nós encontramos aqui o nome do Senhor, o nome de Jesus, que traz a transcendência do trabalho ao seu devido lugar. Meus queridos, uma vida vivida perante Deus, com essa perspectiva aqui, ela dá significado ao trabalho. E se você tirar Deus da sua vida, uma hora, mais cedo ou mais tarde, o trabalho perde o sentido. A rotina se torna massacrante. Se você for coerente, não tendo Deus na sua vida, não cogitando dos propósitos, dos planos de Deus para a sua vida, se você for coerente, uma hora você vai perceber que o trabalho não é essa coisa toda. E nós hoje temos uma população de jovens que cresce
avassaladoramente, no Brasil e no mundo, de jovens em idade produtiva que não estão trabalhando, porque perderam a graça com o trabalho, porque excluíram Deus das suas vidas, e até o trabalho foi afetado por isso. Uma vez entrevistaram Robert Charles Sproul, um pastor americano, calvinista, muito conhecido, ele é o editor da sua Bíblia de Genebra, e perguntaram para ele o seguinte: Sproul, qual é a essência do cristianismo? Ele foi num programa de rádio, e ele disse que, olha, a grande ideia da vida cristã é corandel, e eu já disse isso aqui alguma vez, mas é bom a gente repetir e relembrar os irmãos. Corandel capta a essência da vida cristã. Ele estava se referindo a um termo cunhado por João Calvino nas suas Institutas, que significa perante Deus. A vida, Calvino diz em latim, deve ser vivida perante Deus, de corpo e alma. E essa é a essência do cristianismo para Sproul. E ele então esclarece dizendo o seguinte: viver corandel é viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. O crente que compartimenta a sua vida, o trabalho é uma coisa e a vida religiosa é outra, Sproul diz o seguinte: ele não conseguiu entender essa grande ideia. E o ponto central é que tudo na vida é religioso, ou nada na vida é religioso. Dividir a vida entre religioso e não religioso é um sacrilégio, emenda Sproul. E para terminar ele diz: corandel, perante a face de Deus. Essa é a grande ideia. É como se Deus somente estivesse presente, interessado, assistindo nossa vida religiosa e nossa vida secular, inclusive o nosso trabalho. E é por isso que muitos perderam a motivação com o trabalho. Estão frustrados com o trabalho, desiludidos com a vida profissional, porque apostaram todas as suas fichas em estudar, passar no vestibular, fazer concurso, chegar lá em algum lugar, e quando chegou não tinha lá o que ele esperava, porque distante de Deus, a vida não faz sentido. O autor de Eclesiastes deixa isso muito claro. Não há nada para o homem melhor do que comer, beber e desfrutar do fruto do seu trabalho, mas separado de Deus, quem pode comer ou se alegrar? Esse era o novo código cristão para a vida no lar cristão, onde havia escravos, meus irmãos, e nós podemos, por extensão, aplicar a nossa realidade, mesmo não sendo nós uma sociedade escravocrata. Se na escravidão o temor de Deus era suficiente para fazer os escravos trabalharem bem e os senhores de escravos segurarem a onda com os seus empregados, muito mais em se tratando, meus irmãos, da nossa realidade atual. Talvez você fique pensando assim: não, quando eu estiver numa empresa melhor, eu vou me dedicar mais. Quando eu tiver funcionários melhores, eu vou tratá-los melhor. Quando eu tiver um chefe inteligente, capaz, aí sim eu vou produzir como eu deveria. O escravo não tinha nenhuma dessas possibilidades. Ele nunca teria um senhor melhor, ou necessariamente, a não ser que fosse um crente obediente a essa palavra, ele nunca poderia melhorar de situação, porque ele seria sempre escravo naquele lugar. E a essas pessoas, Paulo diz: mudem. Mudem a sua forma de encarar e de se posicionar aí nessas relações trabalhistas. E mudem não na marra, mudem porque vocês já foram transformados. São novas criaturas. Têm o Espírito Santo e o discernimento da palavra de Deus. Queridos, se nós queremos, na arena pública do nosso trabalho, do ambiente onde trabalhamos, ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo, a chamada da palavra de Deus, o ensino da palavra, é para que amanhã, segunda-feira, você preste um serviço de qualidade na sua empresa. Que você exerça a sua autoridade como chefe ou como proprietário de forma respeitosa. E que percebamos a transcendência do trabalho. É a Cristo Senhor que no final das contas nós estamos servindo. Eu perguntei no começo: você tem um trabalho frustrante atualmente? Não espere mudar de repartição. Quem sabe se você mudar a sua atitude e retomar o pensamento: eu estou trabalhando amanhã perante Deus, corandel, para o Senhor. Quem sabe só isso já vai resgatar no seu coração a alegria de levantar da cama e ir ao trabalho a cada dia. Você tem um chefe injusto, desses que povoa aí o nosso pensamento com muita indignação? Que tal um novo testemunho diante do seu chefe?
É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ou quem sabe se você é um chefe assim, que tal uma nova conduta, mudar o seu testemunho se você tem sido um chefe que tem agido de modo indevido. Você tem encontrado funcionários que são atrevidos, improdutivos, descomprometidos, ou tem sido um funcionário assim, que tal você restaurar o seu testemunho passando a trabalhar para o Senhor no seu atual emprego. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos, que nós trazemos em nome de Jesus, para que não haja divisões entre a nossa vida aqui, como crentes religiosos, e a nossa vida lá, ainda como crentes, na arena pública do trabalho secular. Que Deus nos abençoe. Amém.